E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do GeInvest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando o Ibov, que é aquela série onde a gente vai trazer conteúdo de todas as empresas que estão no índice Bovespa respeitando o valor de mercado. A empresa de hoje é a Eletrobras, que é uma grande empresa aí no setor de energia, mas que nunca foi a favorita aí dos investidores pessoa física, nunca teve muito no radar do mercado, talvez só depois do processo recente aí de privatização, onde muitas pessoas puderam participar através do programa que você podia investir utilizando o seu FGTS, é que ela começou a ser um pouco mais procurada para o investidor pessoa física. Então hoje a gente vai falar da Eletrobras, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser saber as nossas recomendações, a gente tem 5 carteiras recomendadas, inclusive carteiras de dividendos, é só você se tornar um assinante GA Pro. Escaneando esse QR Code aqui, você vai direto para um site que vai te falar tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, e aproveita também, segue a gente nessas outras redes sociais. E antes que eu me esqueça, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo para ajudar a gente a chegar a mais investidores e se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos dessa série e também outros conteúdos que a gente traz aqui para o YouTube. Então, pessoal, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre a Eletrobras, que é a maior empresa que a gente tem no setor de energia elétrica aqui do Brasil, uma empresa com um valor de mercado de cerca de 100 bilhões de reais. E ela é uma empresa que tem uma história muito similar ali com a Petrobras, né? A maioria dos países entende o setor de energia elétrica como um setor estratégico ali para a estrutura do país, né? Para a parte de infraestrutura do país. Então lá na década de 50, 60, foi criada ali a Eletrobras com o intuito de se investir nesse setor e expandir a rede elétrica no Brasil, expandir a geração de energia no Brasil, né? Através das décadas de existência da Eletrobras, ela cresceu muito, né? Foram feitas aí várias usinas, várias linhas de transmissão, a gente vai ver certinho de onde vem o dinheiro dela, também investiu em distribuidoras e ao longo de todas essas décadas ela também investiu em outras empresas, fez várias parcerias, várias coligações e vários CNPJs embaixo ali da Eletrobras. Por conta disso, né, ela se tornou uma holding, né, inclusive está aqui no GA, né, que ela é uma holding no setor de energia, porque ela controla várias empresas dentro do setor de energia, né. Por conta disso, a Eletrobras ela é uma empresa muito complexa de se analisar, talvez a empresa mais complexa que eu já tenho analisado e já trazido aqui no canal, né. Inclusive, eu fiz várias anotações aqui para explicar para vocês os resultados da Eletrobras, deu aqui mais ou menos 6 páginas de anotação, e eu cheguei à conclusão de que não vale a pena passar no detalhe todo o resultado da Eletrobras, e eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui o porquê eu acredito que não vale a pena, tá? A Eletrobras, ela está num momento de transformação muito forte, então os resultados dela estão sendo impactados por vários efeitos que não são tão recorrentes. Ela está passando por uma reestruturação societária, uma reestruturação operacional também muito forte, e também um redesenho ali de como vai ser o futuro daqui para frente. Então, o resultado do primeiro trimestre de 2023, ele vai ficar velho, né? Ele já vai ficar obsoleto já no segundo trimestre, no próximo trimestre mais ainda. Então, é uma empresa que não, no meu ver, assim, eu vou tentar deixar claro para vocês aqui nesse vídeo, é o meu intuito aqui nesse vídeo, é de que é uma empresa em transformação e que não vale a pena no momento olhar tão a fundo assim os resultados da Eletrobras, tá? A não ser que você seja analista e tal, né? Se não, eu vou mostrar para vocês, né? Meu intuito com esse vídeo aqui é explicar para vocês quem é a Eletrobras hoje, como ela chegou, onde ela chegou hoje e o que a gente pode esperar no curto e no médio prazo daqui para frente, né? Se você sair do vídeo entendendo isso e, logicamente, como a Eletrobras ganha dinheiro, eu já vou ficar feliz, tá? E antes da gente entender efetivamente aqui sobre a Eletrobras, é preciso entender um pouquinho ali como funciona o setor de energia elétrica no Brasil. A gente tem basicamente 3 etapas aqui no setor de energia. A gente tem a etapa de geração, onde é gerada a energia, né? Seja pelas usinas hidrelétricas, utilizando ali a água, seja energia solar, utilizando aqueles painéis solares, energia eólica, né, utilizando ali a força do vento para gerar energia. Enfim, dependente de onde venha a energia, é chamada da etapa de geração. Depois que a energia é gerada, ela precisa chegar na cidade de alguma forma, né? Ela chega dessa forma através das linhas de transmissão. Então a gente tem aqui o setor de transmissão, que são basicamente empresas que constroem essas grandes linhas de transmissão que a gente vê aí na estrada muitas vezes, que leva das usinas de geração até a energia, até, né, as empresas de distribuição, as estações de distribuição. Quando chega na distribuidora, aí sim a gente tem a terceira etapa e a etapa final, que são as distribuidoras que distribuem a energia ali através dos postes de luz e tudo mais, nas empresas e para as pessoas físicas também, né? Então, basicamente, são essas 3 etapas, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, de onde que vem a nossa geração de energia, tá? 60% hoje vem energia hidráulica, né? Então é utilizada ali as usinas hidrelétricas principalmente, mas a gente já tem uma matriz energética bem diversificada em comparação a 30 anos atrás. Então hoje a gente tem 11% ali vindo da eólica,
já quase 3% solar, a gente tem bastante produção de energia aqui de biomassa, e a gente tem também não renovável, que são as usinas térmicas, principalmente, né, que são acionadas aí através da queima de algum fóssil, né, seja carvão, seja gás, algum tipo de queima que gera energia, tá? E também como que funciona o nosso sistema de energia, né? Então a gente tem várias usinas de geração, de produção, e aí a maioria é hidrelétrica, mas pode ser várias, e elas são conectadas através de gigantes linhas de transmissão que a gente tem aqui, cobrindo quase todo o país, né? Então a gente tem o sistema Nordeste, o sistema Norte, o sistema Sudeste, Centro-Oeste e o sistema Sul interligado completamente pelas linhas de transmissão, chamado, assim, Sistema Interligado Nacional. A gente tem também a região amazônica que está fora desse sistema, é muito difícil de chegar lá, né? Tem uma região que é quase que impossível de chegar com estrada, né? Tem muitos rios ali no meio das florestas, né? Tem a região dos ribeirinhos. Então, essa região aqui, ela está fora do Sistema Interligado Nacional e ela é atendida principalmente por usinas a carvão, usina a gás, por exemplo, a Eneva, né? A Eneva é uma empresa listada da Bolsa, uma empresa de energia, e ela atende bastante essa região aqui, gerando energia através ali de gás e queima de carvão, né? Então a gente tem um sistema interligado nacional com várias usinas que são interligadas ali por meio das linhas de transmissão, quase que no país todo, né? E aí, já entrando um pouco aqui na história da Eletrobras, tá? Eu preparei esse gráfico aqui porque eu acho que fica mais claro, mais fácil de explicar para vocês o que aconteceu na história recente da Eletrobras, né? Então a gente tem aqui a cotação das ações da Eletrobras, as ações ON, né, ELET3, e o comportamento dela desde 2010 ali mais ou menos, né? Então a gente vê que era uma empresa que alguma coisa aconteceu aqui em 2013, 2012 até 2016. A gente teve sim a crise, recessão aqui no Brasil, mas a recessão não começou em 2013, né? A recessão começou mais ou menos ali em 2015, 2016, que a gente teve efetivamente queda no PIB, né? O que aconteceu aqui que a Eletrobras teve uma queda tão relevante entre 2013 e 2016. Na realidade, não foi somente a Eletrobras, foi basicamente várias empresas no setor de energia, poucas se salvaram, né? Naquele período ali, em 2012, 2013, foi assinada uma MP pela presidente na época, Dilma Rousseff, MP 579, que ficou conhecida ali como o 11 de setembro do setor de energia elétrico, tá? Essa MP, essa medida provisória, né, que entrou em vigor imediatamente, ela trouxe vários impactos negativos no setor de energia como um todo, tá? Vários impactos, não posso falar todos aqueles, senão o vídeo ficaria enorme, né? Mas teve dois impactos que foram muito importantes para a Eletrobras, né? Dependendo da empresa, foi impactado de formas diferentes. E esses dois impactos, né? O primeiro, que para a gente entender aqui um pouco de como a Eletrobras está hoje, tá? Então a gente teve um impacto da geração cotizada. Então lá naquela época, né, o que a Dilma fez, né? Ela chamou, né, as empresas ali do setor de geração, as empresas do setor de transmissão, tinham várias concessões que estavam encerrando ali o período próximo ali aquele ano, 2013, 14, 15, e ela falou o seguinte, olha, vamos aqui fazer o seguinte, a gente antecipa essa renovação de concessão para vocês, só que, principalmente aqui pela Eletrobras, só que vocês vão ter que vender essa energia que é gerada aqui através de uma cota somente ali para custear a operação. Vocês não vão poder ter lucro nessa operação, né? A Eletrobras era uma empresa estatal, então imagino eu que a Eletrobras não teve muita opção de aceitar ou não. Então a Eletrobras aceitou essa oferta aqui do governo, renovou várias concessões, e nessas concessões que foram renovadas de geração, a Eletrobras não ganha dinheiro. A Eletrobras, inclusive, perde dinheiro nessa operação, né? E ao longo aqui desses anos, a Eletrobras teve uma queda muito forte de receita, porque agora ela vendia, em vez de vender energia a R$100, por exemplo, para ganhar um lucro, ela estava vendendo a 50, então a receita dela caiu bastante, né? E aí, com uma receita menor, a empresa perde margem, perde poder de investimento, então a Eletrobras realmente entrou num estado bem difícil aqui nessa época, tá? E um outro impacto muito negativo para a Eletrobras foi a RBSE, tá? De transmissão, que a gente vai ver esse nome aqui em outras empresas também no setor de transmissão. A mesma coisa aconteceu, então foi renovada ali algumas concessões de linhas de transmissão, com a promessa do governo de que que as empresas iriam ter ali reajustes ali, enfim, de índices ao longo dos próximos 5 anos, né, que não aconteceu. Então, essas empresas não tiveram ali os valores reajustados das suas linhas de transmissão por vários anos, se eu não me engano, de 2012 até 2017 não teve nenhum tipo de renovação ali para a Eletrobras. Então,
o que foi decidido ali em 2018, 2019, mas entrou em discussão de justiça, né? Foi decidido que a Eletrobras seria indenizada de forma retroativa por esse período que ela ficou sem nenhum tipo de reajuste aqui nessas linhas de transmissão que foram renovadas nessa época aí através da MP 579, né? Então a Eletrobras sofreu bastante aqui nesse período e hoje ela tem impactos até hoje desses dois principais impactos aqui vindos dessa MP para a Eletrobras, né? Tiveram vários outros, tá? Foi uma MP muito importante no setor, importante do ponto de vista negativo, né? Impactou bastante, e aí cada empresa vai ter um impacto de um jeito, tá? Então a Eletrobras sofreu ali até 2016, a gente teve o impeachment da Dilma, né? E aí o Michel Temer, ele trouxe um senhor aqui para Eletrobras, né? O Wilson Júnior, né, que ele ficou a cargo aí de fazer um turnaround na empresa, que estava com uma dívida explodindo, estava dando prejuízo, o EBITDA caindo, a receita sofrendo, né, e um monte de coisa ali acontecendo, né. O que o Wilson, né, quando ele chegou, né, inclusive o Wilson, né, ele é hoje presidente da Eletrobras, né. O Wilson, ele entrou aqui na Eletrobras, ficou de 2016 até 2021, mais ou menos, se eu não me engano, saiu no início de 2021, e ele ficou a cargo de fazer esse turnaround dessa empresa que estava ali prestes a falir, né. Primeira coisa que o Wilson fez, não a primeira, né, mas enfim, uma das principais que ele fez foi a venda de todas as distribuidoras da Eletrobras. Então a Eletrobras, né, se a gente pensar aqui no setor de energia, a Eletrobras até 2012 ali, ela estava com mais ou menos 60% do resultado vindo de geração, 20% vindo de transmissão e 20% do resultado não, da receita, 20% vindo de distribuição. Só que as distribuidoras da Eletrobras, elas não davam lucro. Eram operações muito mal geridas, geravam prejuízo para a empresa e dívidas absurdas que estavam atreladas às operações das distribuidoras, né? Então, a primeira coisa que o Wilson fez foi começar um processo de venda das distribuidoras. Então, hoje, a Eletrobras, ela só tem geração e só tem transmissão porque as distribuidoras foram vendidas a preço de banana, porque eram operações muito mal tocadas, com muito mais dívida do que qualquer tipo de resultado. Então as outras empresas de energia compraram essas distribuidoras a preço de banana aí, simplesmente só para a Eletrobras se livrar desse pepino, né? E juntamente com isso, o Wilson Ferreira, né, ele fez um processo muito forte de reestruturação e de equalização de pessoal. Para se ter ideia, lá em 2016, né, a Eletrobras tinha quase 24 mil funcionários, um nível muito acima de funcionários por usina, né, quando fazia essa métrica em comparação a empresas privadas. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, a Engie tinha 100 funcionários por usina e a Eletrobras tinha 300 funcionários por usina, né? Então, era muito anormal. O Wilson reduziu bastante, saiu de 24 mil, ele entregou a empresa quando ele deixou a presidência, se eu não me engano, com 14 mil funcionários, né? Então, ele reduziu aí bastante o quadro de funcionários, o quadro de gestão, né? Enfim, mas o que aconteceu aqui é que o Wilson, né, imaginou que a privatização sairia, imagino eu, que mais rápido, né? Então, o novo governo assumiu ali em 2018, né? Veio 2019, 2020, 2021 não saía nunca a privatização, que era uma das coisas que o Wilson estava esperando para poder ter mais autonomia e poder tocar mais mudanças na empresa. Não veio a privatização, ele decidiu sair ali da Eletrobras. O que se fala na mídia é que realmente porque ele se decepcionou com o prazo da possível privatização, né? O que a gente teve em 2022 foi justamente a discussão ali da privatização, na verdade começou até antes, né? E enquanto a privatização não sair, a empresa meio que fica parada, né? A empresa não tem um rumo, não pode fazer o que quer fazer, o governo quer ir para um lado, os investidores privados querem ir para outro lado, a empresa não tem uma certa indefinição do futuro. Então, em 2022 ali, ficou nessa expectativa sobre a privatização, que eu coloquei entre aspas aqui, justamente porque a empresa não foi necessariamente privatizada, né? Houve ali um follow-on, uma emissão de ação, que diluiu o governo ali, que não participou do follow-on. Então o governo ainda é um importante investidor ali na Eletrobras, mas ele não é mais o investidor que comanda a Eletrobras, né? Então a gente teve aqui em 2022 toda essa discussão da privatização, que enfim, acabou meio que paralisando ali os planos da empresa, além do fato de que a gente teve uma seca muito forte ali, né, em 21, que também bagunçou um pouquinho dos resultados, né? Então esse é mais ou menos o histórico recente da Eletrobras. Aí a gente teve a descapitalização, né, a privatização que aconteceu em 2022,
e o Wilson Ferreira voltou para a Eletrobras, né? Foi chamado de volta para continuar tocando o barco ali da estruturação que não tinha terminado, né? Ainda tinha muita sujeira ali embaixo do tapete para limpar, e o Wilson, ele sabe muito bem o que tem que ser feito, né? Quem que é, né? Como que tá, então, hoje a composição acionária aqui da Eletrobras pós privatização, né? Então, hoje o governo ainda é o principal acionista, né? Com 33% das ações ordinárias, mas ele já não é um majoritário com mais 50%, né? Então, tiveram alguns mecanismos de governança que foram colocados ali na privatização que reduzem um pouco desse poder do governo, ao mesmo tempo, né? Que também foi dado uma golden share para o governo. Então, o governo tem uma golden share aí, porque entende que a Eletrobras é uma empresa estratégica para o país, então acaba dando uns poderes ali a mais para o governo, mas que quase nunca é utilizada, né? Eu não lembro de nenhum momento na história do Brasil que a golden share foi colocada em uso, né? A gente tem também aqui 57% de outros investidores, que agora sim é uma empresa muito pulverizada, né? Então, mais ou menos essa é a história recente da Eletrobras, né? Que é preciso contar ela, porque senão não dá para entender o que está acontecendo com a empresa hoje, né? A gente tem hoje, então, o Wilson Ferreira como presidente da empresa, e ele já fez toda uma reestruturação aqui das diretorias, deixando já logo de cara, né? Uma das primeiras coisas que ele fez é reestruturar a empresa, né? Colocando vários diretores aqui para cuidar de áreas específicas, que a Eletrobras ela era muito mal organizada, né? Ela tinha muitos braços, muitos tentáculos, vários gerentes, vários diretores. Então o Wilson ele tentou colocar ali, digamos, um pai para cada área ali, já começando com a reestruturação da empresa. Assim que ele pisou ali na empresa, basicamente no primeiro trimestre, ele já começou a fazer esse processo. Ainda não finalizou, né? Ainda faltam alguns outros aqui assumirem os cargos, mas está basicamente finalizado essa parte do trabalho, né? Como que funciona hoje a Eletrobras do ponto de vista de estrutura, né? Como ela é estruturada como empresa? Então eu falei para vocês que ela é uma holding e ela controla várias empresas, né? As principais ali de geração e transmissão são a Eletrobras Furnas, Eletronorte, Chesf e Eletrosul. Basicamente são divisões aqui por região, que na minha visão não tem tanto sentido. Talvez no futuro o Wilson, né, o presidente, talvez vá mesclar para deixar uma estrutura mais simples, mas ela tem essas estruturas e debaixo dessas empresas tem várias outras empresas que respondem para essas 4 grandes empresas, né? E ela tem também várias participações, então já foi bem maior isso, mas hoje são 74 SPS, que são sociedades de propósito específico, né? Então a Eletrobras, ao longo das décadas que ela existiu, ela foi fazendo várias parcerias, várias coligações, né? São 22 coligações que ela tem aqui, várias parcerias, várias coligações, vários investimentos diretos. Então a Eletrobras ela é realmente uma gigante no setor, então ela tem investimento em empresas de capital aberto e empresas de capital fechado, né? Então ela tem investimento, por exemplo, na ISA, né? Na Transmissão Paulista, ela tem investimento, se não me engano, na Copel, na Equatorial. Então ela investe assim indiretamente em várias empresas no setor de energia, de forma de compra de ações mesmo, e empresas de capital fechado. Então são dezenas de empresas que ela participa indiretamente. Então talvez para limpar um pouco ali dessa estrutura da Eletrobras, o Wilson vai vendendo essas participações à medida que ele que for possível, né? Muitas dessas não podem ser vendidas por questões ali contratuais, mas acredito eu que aquelas que puderem ser vendidas ele vai vendendo para reduzir um pouco a participação da Eletrobras e limpar um pouco realmente a estrutura da empresa, que hoje em dia é muita coisa, né? 74 sociedades, 22 coligadas, vários CNPJs, e a primeira vez que o Wilson coordenou a Eletrobras era muito mais isso daqui, né? Era bem mais. Isso aqui já digamos assim, já tirou um pouco do grosso ali, né? Ainda tem mais coisa para fazer. Bom, antes da gente entrar aqui efetivamente na Eletrobras, tem 3 coisas que precisam ser entendidas aqui, né? Uma delas é a parte de da descotização das vendas da venda de energia gerada pela Eletrobras. Então aqui a gente tem a energia gerada, né, os gigawatts médios, né, dela, então são 18 gigawatts em 2022, sendo que desses, né, diria que uns 30% são de geradoras que estão naquele programa de cotas que eu comentei no início, né? Então, aquele programa de cotas da MP 579, da Dilma, que obrigou a Eletrobras a vender energia a preço de custo. No processo de privatização, a Eletrobras fez um acordo com o governo onde ele ia renovar ela ia renovar novamente essas concessões para poder vender a preço de mercado, enfim, vender para quem a Eletrobras quiser, desde que pagasse por isso, né? Então, a Eletrobras teve que pagar uma fortuna para o governo, se eu não me engano, quase 30 bilhões
a gente vai ver certinho, mas quase 30 bilhões para renovar novamente essas concessões e poder cobrar preço de mercado. Então a gente vai ver aqui ao longo dos próximos anos o processo de descotização dessas gerações de energia da Eletrobras. Ou seja, em 2023, né, já vai ter aqui um pouquinho que ela vai poder vender a preço de mercado. Então a empresa vai voltar a respirar, vai voltar a ganhar margem. 2024, quase metade aqui já vai ser descotizada, ou seja, vai poder vender a preço de mercado. Até o ponto que a gente vai chegar lá em 2027, onde a geração quase completa vai ser descotizada. Ou seja, hoje ela está vendendo aqui 1/3 da geração dela a um preço muito baixo, né? Metade do preço de mercado, e lá em 2027 ela vai poder vender livremente. Ou seja, só por isso, né, a Eletrobras tende a ter uma melhoria de margem ao longo dos próximos anos, né? Uma melhoria de margem, né? uma melhoria de receita também, porque ela vai começar a vender mais cara essas energias. Então, isso aqui é importante de entender, né, do case da Eletrobras daqui para frente, né? Bom, e a segunda coisa que precisa saber aqui, antes da gente entrar nos resultados da Eletrobras, né, é que ela, no processo da privatização, ela também concordou ali em fazer transferências de recurso para a conta de desenvolvimento energético nacional, né? Então, basicamente, uma conta que o governo tem ali, onde ele recebe recursos para investir ali no setor, em setores de energia, etc. E a Eletrobras concordou em transferir cerca de 34 bilhões ao longo de 30 anos, se eu não me engano, né? Então, começam os pagamentos de uma forma mais relevante e vão reduzindo ali as parcelas ao longo de 30 anos, mas ela tem essa obrigação aqui a pagar, que é bem importante e relevante. Isso aqui também está impactando os resultados dela no momento, né? E eu tinha falado que era 30 bilhões, né, que ela ia pagar ali pela renovação das concessões, mas na verdade é 26 bilhões, quase 27 bilhões, né? Praticamente 30, né? Ou seja, ela está pagando para renovar do jeito correto as concessões que o governo tinha obrigado ela a renovar lá atrás do jeito errado, né? Então o governo ganhou 2 vezes aqui em cima da Eletrobras, né? Então por isso que o mercado estava tão ansioso assim para sair a privatização, para esse tipo de coisa não voltar a acontecer, né? Bom, e a terceira coisa que precisa se entender aqui antes da gente partir para os resultados do primeiro trimestre da Eletrobras é que a empresa, né, quando ela foi criada lá na década de 60, 70, 80, o governo resolveu cobrar compulsoriamente uma contribuição na conta de luz, como se fosse um empréstimo, como se as empresas emprestassem obrigatoriamente para a Eletrobras um certo valor ali que era cobrado diretamente nas contas de luz, né? Logicamente que isso não faz sentido nenhum e as empresas entraram na justiça contra a Eletrobras e até hoje isso é discutido. Então a Eletrobras ela tem mais ou menos 24 bilhões já provisionados, onde ela imagina que é possível que ela tenha esse desembolso. Claro que a empresa não paga isso de uma vez só, não paga em uma parcela, ela não paga isso exatamente esse valor, ela faz acordos para pagar ou não, né? E isso é trabalhado caso a caso, contrato a contrato, isso está sendo visto aí pelos advogados da Eletrobras. Mas por que é importante saber disso? Porque os juros dessas operações, o pagamento de alguns desses acordos e o aumento ou redução na provisão do que ela tem a pagar ou não por esses acordos impacta bastante os resultados dela no presente. Então, isso aqui é uma outra coisa que às vezes é um não recorrente ali que impacta e fica difícil de entender o resultado da Eletrobras, né? Então, sabendo essas 3 coisas, finalmente a gente vai para o resultado da empresa no primeiro trimestre de 2023. Então, aqui a gente já consegue ver o tanto de coisas que estão acontecendo, de mudanças que estão acontecendo na Eletrobras, e daí é que eu quero mostrar para vocês que não faz sentido tanto olhar os números da empresa agora, tá tudo muito bagunçado, muitos efeitos não recorrentes, e a gente vai entendendo daqui para frente, né? Mas para vocês terem ideia, está acontecendo a aquisição da Saesa, que é uma empresa importante ali, uma empresa de geração com uma capacidade instalada de 3,5 megawatts, uma das maiores usinas que a gente tem aqui no Brasil. E aí você olha o valor, né, 160 milhões, e fala, é pouca coisa. Mas na realidade, essa aquisição vem junto os funcionários da empresa, vem o balanço da empresa, a dívida da empresa, os juros da dívida da empresa. Então tudo isso bagunça os resultados da Eletrobras no curto prazo. A gente tem também o recebimento de quase 1 bilhão aqui pela transferência de participação societária de Itaipu, né? Então a Eletrobras está transferindo os direitos das societários ali da usina nuclear que ela tinha, né, que foi inclusive um dos acordos ali para poder sair a privatização, porque a usina nuclear é entendida como estratégico demais, o governo quer na mão dele. Então a Eletrobras está recebendo aqui 1 bilhão por essa
venda, digamos assim, mais uma coisa que bagunça o resultado no curto prazo. Ela tá tendo também os efeitos do empréstimo ali compulsório, que eu falei para vocês, né? Então, a redução no estoque de provisão, né? Dando uma melhora aqui no resultado, uma coisa que é totalmente não recorrente, não tem a ver com o resultado do caixa da empresa. A gente tem também o programa de demissão voluntária acontecendo, então, vários funcionários, né? Cerca de quase 2.000 funcionários desligados até abril de 2023, o que impacta a despesa com o pessoal no curto prazo, porque tem que, enfim, pagar ali rescisão, FGTS, um monte de coisa, a pensão, sei lá, o que tem que pagar. Então isso bagunça de despesas no curto prazo. E eles têm a previsão de fazer um segundo programa em maio para ir até o fim do ano. Então, mais coisa vai impactar o resultado do curto prazo, né? A expectativa é que esse programa de demissão voluntária economize anualmente, a partir do ano que vem, cerca de 2 bilhões de reais por ano, né? Mas no curto prazo, o que acontece? A empresa sofre, né? Então, o resultado, o lucro líquido da Eletrobras está uma bagunça, está difícil de entender, está cheio desses efeitos, né? Teve também a estrutura organizacional, então a empresa está passando pelo processo de reestruturação de forma organizacional, então a gente viu o Wilson lá e várias outras áreas que estão sendo criadas para gerir melhor a empresa, fora que teve toda a transição de Estado para uma companhia onde o Estado é mais diluído. Isso tudo também mexe ali com contratos, mexe com como a empresa é tocada no dia a dia. Então isso aí impacta bastante, né? E a gente teve, claro, o CDE, né, que é a conta de desenvolvimento energético, um pagamento de 621 milhões só no primeiro trimestre de 2023, né? Então isso aqui impacta o fluxo de caixa da empresa, impacta a dívida, impacta o reconhecimento dos juros desse pagamento futuro no resultado financeiro da Eletrobras. Então tem muita coisa acontecendo, muita bagunça aqui no resultado. Tem também as SPS, né, que eu comentei que a empresa tem um intuito aí de reformular, de reestruturar a empresa. Então já começou um pouco desse processo, né, investindo ali CAPEX, aumentando a participação dela em algumas SPS que para ela faz sentido ter totalmente, né? Então, enfim, tem muita coisa acontecendo no resultado da Eletrobras, né? Finalmente aqui falando de onde vem o resultado da Eletrobras, como ela ganha dinheiro, né? Então eu falei para vocês que ela ganha dinheiro basicamente no setor de geração e no setor de transmissão, distribuição ela não tem mais. De onde vem a receita bruta da Eletrobras, né? Hoje, 40% ali vem das linhas de transmissão, sendo que a Eletrobras ela é dona ali, né, de quase 40% de toda a malha de linhas de transmissão que a gente tem no país. Então é um player realmente muito relevante no setor de transmissão. E os outros 60% aqui vem de geração, né? De geração, seja venda de geração no mercado livre, no mercado regulado, a cotizada, enfim, 60% viraria de geração, né? O que é legal da gente ver, a própria empresa deixa aqui, é que 71% da receita bruta total da empresa hoje é regulada substancialmente indexada ao PCA, né? Então é uma empresa que tem a maior parte da receita dela sendo reajustada anualmente pelo IPCA, né? E ela fala, inclusive, que esses contratos aqui de venda no mercado livre, boa parte deles ali também de certa forma, protegido pelo IPCA, né? Então seria quase 98% da receita da empresa, 96% da receita da empresa que utiliza ali o IPCA de alguma forma como um índice nos contratos. Então, do ponto de vista de receita, a Eletrobras ela é bem defensiva, né? Então o problema o problema da Eletrobras não é na receita, é em todas as outras linhas que vêm abaixo da receita, e a gente vai ver mais para frente, né? Mas vamos entrar em cada um desses segmentos, né? Primeiro, vamos falar da transmissão, que tem 40% aqui do resultado, né? Então, ela tem aqui, como eu falei para vocês, linhas de transmissão quase que no Brasil inteiro, né? Até onde tem sistema aqui interligado nacional, tem presença da Eletrobras, seja com parceria ou totalmente sendo dona aí da linha de transmissão, né? Quando a gente pega uma empresa menor, por exemplo, sei lá, a Taesa aqui, ela tem sim uma participação relevante, mas não é um mapa todo aqui pintado. Então a Eletrobras ela é muito relevante nesse segmento. E quando a gente olha os resultados da receita de transmissão, lembrando que a gente olha a receita regulatória aqui, porque a IFRS é cheia de pormenores contábeis ali que dificultam o entendimento real da geração de caixa vindo daquele resultado. Então, no primeiro trimestre de 2022, ela tinha dado uma receita regulatória de 3,3 bilhões de reais e veio nesse resultado 3,9 bilhões de reais, né? Um aumento de 581 milhões na receita regulatória. Então, o resultado vindo da linha de transmissão melhorou no primeiro trimestre de 2023. Basicamente, a gente teve um aumento da inflação, né? Então, todo mundo sabe que a gente teve uma inflação bem pesada ali em 2021 até 2022. Então, isso daí refletiu nos contratos. Então, as empresas de transmissão
ganharam mais, né? Teve esse reajuste, passam a ter uma receita reajustada, uma receita maior. E a gente teve o impacto principal aqui, principalmente do aumento de 15% da RAP de RBSE, que é aquela indenização pelas linhas de transmissão e pelos reajustes que não foram executados por 5, 6, 7 anos lá desde 2012. Então as empresas estão recebendo agora esses reajustes, estão impactando aqui de forma positiva no resultado das empresas de linhas, principalmente a Eletrobras e a Isacetep, né? São as duas mais impactadas. A Taesa não tem isso daqui, se eu não me engano. Falando do resultado, né? Agora vamos entrar no resultado de geração. Lembrando que ela tem ainda aqui cerca de 10% nesse trimestre vindo da receita lá de cotas, né? Mas vamos entrar certinho no resultado de geração, né? Quando a gente fala da geração da Eletrobras, ela é uma empresa gigante, né? Já falei várias vezes aqui no vídeo, mas ela tem aí usinas em todo o Brasil, né? Seja principalmente usinas hidrelétricas, as maiores do Brasil são dela, né? Basicamente são todas dela. Ela tem geração térmica, eólica, tem geração solar, mas principalmente ali 80% do resultado dela, 90% do resultado vem de hidrelétricas, né? Quando a gente olha aqui o volume de vendas, o volume de energia vendido no trimestre aumentou 9%, né? O volume de energia vendida, sendo que a receita subiu 22%. Então ela está tendo um impacto muito mais positivo na receita do que no volume, né? Como isso aconteceu? Se a gente olhar aqui, o volume de vendido que vem da parte de cotas caiu 30%, né? Então já no primeiro trimestre de 2023, ela já pôde vender bem menos naquele sistema de cotas onde ela quase que não ganha nada, né? Ela basicamente vende ali a preço de custo. Só que como ela vendeu menos no sistema de cotas, ela começou a vender mais nos sistemas livres, né? Seja no mercado livre, seja no mercado regulado aqui, né? Principalmente no mercado regulado, ou na câmara de comercialização. Então ela reduziu o volume de vendas ali daquela geração cotizada, que ela não ganha tanto, e aumentou naquelas que ela ganha tanto, que ela pode ganhar mais. Então a gente já viu um impacto muito positivo na receita, ou seja, ela já teve um aumento de receita só por isso, né? E a expectativa é que a receita aumente até mais daqui para frente, porque ainda tem bastante do volume de vendas que vem do cotizado, né? 30%. No ano que vem vai cair, por exemplo, para 20%. Então ela já vai ter um aumento de receita muito maior, né? Então a gente vê aqui que a receita está crescendo aqui nos segmentos principais dela, né? No mercado livre e no mercado regulado, e basicamente estável ali no mercado de cotas, né? Então o resultado positivo, do ponto de vista de receita, o resultado da Eletrobras veio positivo, né? E essa parte da cotização é um ponto negativo que as outras empresas não têm, por exemplo, a Engie não tem isso. Então, a qualidade aqui da receita da Eletrobras não é tão boa quanto os grandes players aí do setor, mas a tendência é que ela chegue no nível da Engie, no nível da EDP, por exemplo, no nível de outras geradoras, num médio prazo, né? Até 2026 aí vai ter essa limpeza da cotização. Indo agora para o resultado realmente da empresa, que eu falei para vocês que tá cheio de impactos ali, e se eu não fizesse todo esse contexto, vocês não iam conseguir entender quando chegasse nessa parte, né? Então a gente teve aqui uma receita bruta de 11 bilhões, né? Um crescimento de 13% ano contra ano, né? Versus 9,7 bilhões no ano passado. Basicamente por quê, né? A gente teve melhoria na receita bruta de transmissão e também na receita bruta de geração, pelos motivos que eu expliquei agora, mas também a consolidação da Saesa, né? Então a receita da Saesa entrou agora no primeiro trimestre de 23 e impactou positivamente o resultado da Eletrobras. Então, já na primeira linha, na receita bruta, já tem um monte de coisa acontecendo, né? Coisas que não existiam no trimestre passado, por exemplo, a Saesa, a descotização, né? Então tem muita coisa acontecendo já na linha de cima. Aí a gente chega aqui na receita líquida, né, cresceu 11%, basicamente aqui os custos de geração de energia. A gente chega na parte de despesas, né, de despesas de pessoal e administrativa. Então, essa parte aqui a gente teve vários impactos aqui de acordos coletivos, né, aumentos que teve, reajustes, as consultorias que a empresa está pagando para ajudar ela nessa estruturação, mas o maior impacto nessa linha aqui de despesas operacionais foi a consolidação da Saesa, que foi aquilo que eu falei. Então a empresa vem para debaixo do guarda-chuva da Eletrobras e ela vem com todos os pontos positivos e os pontos negativos. E os pontos negativos da Saesa é que é uma empresa que aparentemente não é tão bem administrada, porque tem muito funcionário, né? Tem um grande peso ali das despesas administrativas, uma dívida muito grande.
Então, isso aqui já aumentou a despesa da Eletrobras no trimestre. Basicamente, o maior impacto que a gente teve aqui nessa parte de despesas com o pessoal. Aí a gente chega num EBITDA de 5,6 bilhões, né, um crescimento de 10%, porque as despesas subiram um pouco acima da... Pouco não, bem acima ali da receita, né, 10% acima da receita, mas explicado aí por esse impacto da Saesa, que conhecendo o Wilson como eu conheço, como a gente conhece no mercado, em pouco tempo ele ajusta aí, ele faz o equilíbrio aí da quantidade de pessoal nessa empresa, né. A gente teve, depois do EBITDA, a linha de depreciação e amortização, que subiu também novamente, porque a gente tem a amortização da parte ali que vem junto com a Saesa, do balanço da Saesa, a amortização e depreciação dos ativos da Saesa. Então isso aí, já por si só, aumentou também a depreciação e amortização. A gente chega no resultado financeiro, que é onde a gente mais tem não recorrentes acontecendo. Então a gente tem de 709 milhões de encargos de juros da dívida só da Saesa, né? Então, basicamente, tudo que a empresa tinha entregue de resultado financeiro no trimestre passado, a Saesa comeu tudo com juros só dela, né? A gente teve também o reconhecimento do IPCA de encargos do valor que a Eletrobras tem a pagar para a conta de desenvolvimento energético, né? Então, 1,3 bilhão só disso daqui, né? A variação cambial, porque a Eletrobras é uma empresa gigantesca, né? Tem contratos, principalmente na América Latina, tem contratos de compra de energia, de venda de energia, se não me engano. Então ela faz ali uma dívida fora do Brasil, tem pacto de variação cambial, né? E teve também receitas financeiras, porque a empresa teve sim um dinheiro no caixa ali ao longo do primeiro trimestre, né? Então, enfim, tem um monte de coisa aqui acontecendo, um monte de não recorrentes, né? Quando a gente tira também o IR e contribuição social que a empresa pagou, teve um lucro que caiu para 1,8 bilhões nesse trimestre, né? Uma queda de 61%. Então, enquanto o EBITDA está caindo 10%, que eu acho que é uma visão mais limpa do resultado da empresa, apesar de que a gente viu que tem coisa bagunçando a receita e tem coisa bagunçando os custos e despesas, o EBITDA é um pouco mais limpo, o lucro está caindo bastante, né? Então, aquele investidor que olha bastante o lucro já vai achar que a Eletrobras está mal, né? Enfim, está mal das pernas, a privatização não deu certo, a empresa está indo mal, quando na verdade é um monte de coisa que está acontecendo agora que não devem se repetir nos próximos trimestres, né? Por isso que eu falo para vocês, né, que eu queria demonstrar nesse vídeo que não faz sentido você ir lá e entender cada linha do balanço, né? De onde vem a receita 100%, de onde vem esse custo, de onde vem as despesas, entender cada linha dessa, cada não recorrente desse, porque no trimestre que vem muito disso não vai acontecer, outros efeitos vão acontecer e isso vai bagunçando a tendência de que a receita de 2023, o balanço de 2023 da Eletrobras siga muito oscilante assim em todas as linhas, né? Então, terminando essa parte aqui do resultado, agora a gente vai falar um pouco sobre a dívida líquida da empresa, né? Então, a Eletrobras chegou a ter uma dívida muito forte lá em 2013, 14, 15, né? Chegou a quase falir com uma dívida absurda lá, quase impossível de pagar. E ela veio fazendo a venda das distribuidoras, se livrando das dívidas e veio se equalizando, né? Então, hoje, apesar da dívida líquida ter subido aqui um pouquinho, né? A dívida líquida sobre EBITDA segue controlada aqui a 2 vezes EBITDA, EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, né? Então, uma dívida bem tranquila, inclusive bem menos alavancada do que a Engie, do que a Equatorial, por exemplo, que é vista ali como talvez a empresa mais bem gerida do setor, né? Então a gente tem aqui a distribuição da dívida dela, né? Então 58 bilhões de dívida bruta, uma dívida líquida, um caixa ali de 20 bilhões, né? Então a empresa segue ali enfim, um caixa bem sólido, é uma empresa gigantesca, né? Um caixa bem sólido, uma dívida equilibrada, que é positivo, então imagino que isso aqui deva continuar daqui para frente, né? E aqui ela já mostra que os impactos que vão ocorrer no segundo trimestre de 2023, né? Então vai pagar 600 milhões ali do CDE, né? Vai pagar dividendos também e vai receber os 950 milhões ali da transferência da participação naquela usina nuclear, né? Então, muita coisa acontecendo aí que vai impactar o caixa no segundo trimestre de 2023, mas que já impactaram o resultado no primeiro trimestre, né? Então, o trimestre que vem, o caixa da Eletrobras já vai estar também cheio de coisa que é não recorrente acontecendo. Bom, aqui um ponto importante e interessante aqui da tese da Eletrobras é um aumento no investimento da empresa, né? Então, a empresa, ao longo de 2022, como eu comentei com vocês, né, enquanto a privatização não sair, a empresa meio que fica paralisada, né? Então, em janeiro, a empresa investiu 94 milhões de reais. Uma empresa do tamanho da Eletrobras não pode fazer isso, né? Então, agora a empresa já tem mais dinamismo ali no investimento, né? E só em março aqui foi 1 bilhão de reais investidos, né? Então, ela também participou do leilão de transmissão recente que a gente teve, né? Então, a gente está tendo bastante investimentos aqui
na linha de transmissão, na linha de geração, manutenção, a renovação das usinas, o CAPEX de manutenção da Eletrobras é muito importante, porque as usinas dela estão um pouco escateadas, né? Então ela não é tão eficiente na transmissão quanto as outras empresas, né? Quanto Taesa, a CETEP, né? Então tem muita coisa para fazer, tem muito mato alto ainda para cortar na Eletrobras e muita eficiência para ganhar, apesar de que a gente acredita que a maior parte do trabalho já foi feito, tem ainda bastante coisa para se fazer daqui para frente, né? E aí a gente chega na parte que eu queria deixar aqui para vocês, que é justamente o tanto de coisa que está acontecendo na empresa, né? E o tanto de coisa que vai acontecer daqui para frente. Então a gente tem o programa de demissão voluntária, que já alcançou ali 80% dos inscritos, então muito desligamento, então a gente vai ter uma despesa muito forte no segundo trimestre, né? Então já esperem uma despesa, né? Ela está tendo ali uma revisão de todos os contratos dela de fornecedores, então reduzindo o gasto de suprimento, reduzindo o CAPEX, o quanto que se gasta, então pode-se esperar um ganho de eficiência ali no ponto de vista de CAPEX, um ROIC melhorando, né? Ou seja, um retorno pelo capital investido melhorando nos próximos trimestres, nos próximos anos. Teve a nomeação lá de toda a diretoria, né, de toda aquela estrutura organizacional para renovar ali como que a empresa funciona, né, os estatutos aprovados, então toda a parte de conselheiros, pós-privatização, sendo refeita, sendo reescrita, protegendo mais ali os investidores minoritários, então muita coisa acontecendo aqui, né. Negociações de empréstimo compulsórios, então a empresa está pagando ali os empréstimos, também está negociando, está reduzindo o tanto que ela tem que pagar, está fazendo acordos para melhorar a provisão dela, né? Estendendo o prazo de negociação, então ela está atuando bastante nessa frente, né? Aqui ela está falando de que conseguiu rediar 90% da exposição cambial, então a partir de maio a gente deve ter uma redução ali desses impactos de variação cambial, então bastante coisa já foi feita. Aí o que a empresa espera fazer para o segundo e quarto trimestre, do segundo até o quarto, né? O Eletrobras Day, que já não aconteceu, que ela falou que ia fazer até o final de junho, né? Não aconteceu ainda. A segunda ano de transformação de suprimentos, então mais economias esperadas nessa parte de CAPEX e OPEX, né? Então muitas vezes um investimento que se faz ali na renovação de uma usina reduz o investimento futuro, né? O CAPEX futuro. Então fazer uma manutenção preventiva também ajuda, né? Mais mais um programa de PDV, né? Mais um programa de demissões voluntárias lançados, né? Que ela espera, ela reduziu bastante do pessoal que já estava próximo de aposentar, e agora a expectativa dela é reduzir aquele pessoal que é mais do cargo de gerência, do cargo de coordenação, funcionários mais jovens que também estão sobrando ali dentro da instituição, né? Aqui, ó, a meta para reduzir aquele tanto de SPS que ela tem, então 74 agora em dezembro, a expectativa é de 31 até dezembro, né? De 2023, né? Então, ano passado fechou com 74, quer fechar esse ano com 30, então vai ter muita ainda mudança acontecendo, um monte de impacto de CAPEX, de venda ou de compra de participação acontecendo, né? As coligadas também, participações que ela tinha 22 em dezembro, quer reduzir para 12. Eu vejo como muito positivo, principalmente esse efeito aqui, que vai limpar um pouco, simplificar a estrutura da Eletrobras, que hoje é muito difícil de entender para um investidor comum, principalmente, né? Renegociação da estrutura de capital da Saesa, né? Então, provavelmente para tentar melhorar ali a estrutura de dívida que a empresa, a gente viu, trouxe uns juros muito, muito forte para dentro da Eletrobras, né? E a Eletrobras, com o tamanho que ela tem, talvez ela consiga renegociar isso daí, né? Estratégia de otimização do uso dos créditos fiscais. Então, a Eletrobras teve anos e anos de prejuízo ali na administração da Dilma, né? E aí ela pode utilizar esses prejuízos como créditos fiscais e tem ali novas estratégias para utilizar isso dentro do grupo, que devem também ajudar o resultado, junto com a descotização, junto com a melhora e equalização do pessoal, junto com a redução da estrutura da empresa, junto com a melhora ali nos gastos com CAPEX e OPEX, né? Então, o futuro da Eletrobras, ele é bem promissor, né? Então, o que a gente tem que acompanhar, né? Quem for investidor da Eletrobras, e a gente vai fazer isso aqui no já, né? Minha intenção com esse vídeo é apresentar o case e a gente, a partir de agora, acompanhar, né? Sai o resultado do segundo trimestre, a gente traz aqui, a gente olha e a gente realmente acompanhar, né? A descotização tá dando certo, a empresa tá melhorando a margem, a dívida está controlada ainda, as despesas estão reduzindo, né? As despesas com funcionários, os investimentos estão acontecendo, estão dando resultado, então tem muita coisa para acompanhar daqui para frente na Eletrobras, tá? E por fim, vamos só ver o resultado dela aqui de longo prazo frente à Ibovespa, né? Então, se a gente pega aqui um resultado de longuíssimo prazo, a empresa deu um bom resultado, né? Quase 2.400%
frente a 624 do Ibovespa, mas quando a gente compara com uma empresa completamente privada aqui, né, ela acaba ficando aqui a ver navios, né, mas mesmo assim um resultado interessante, principalmente ali se a gente pega desde a reestruturação que aconteceu em 2016, né, deixa eu ver se eu consigo, ó, desde 2016, a maior parte do resultado veio a partir dali, né. Então, é uma empresa interessante, né, vamos partir aqui logo para a nota da empresa no GA, né, é uma empresa interessante, né, para o setor dela, eu acho que como ela está no setor de geração e no setor de transmissão, são dois setores muito interessantes, são setores, de certa forma, complementares ali na minha visão, o geração um pouquinho mais arriscado, de transmissão um pouquinho mais mais previsível, né? Então acho que uma nota 4 aqui pro setor, uma nota 5 talvez, acho que uma nota 5 pro setor, né? Apesar de que não é um setor que eu goste tanto pessoalmente, mas é um setor nota 5, né? Governança, nota 3, né? A Eletrobras ainda tem uma participação muito grande do governo no capital da empresa, tem a Golden Share do governo também, que dá um peso maior ali para a votação do governo, né? E aí a gente vai vendo a partir de agora, a gente tem também muita vontade de o governo se intrometer na Eletrobras, muitas falas, então é uma empresa que está muito na mídia, né? Então ela é uma empresa que tem tem um ponto a menos ali por conta da governança. Se a empresa, né, passar ali 1 ano, 2 anos, e a gente vê que a governança dela é independente, o governo não entra tanto, né? Igual o Banco do Brasil, por exemplo, a gente pode dar um ponto a mais, mas hoje eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela ainda na empresa. Ainda é muito cedo para dizer que o governo não vai se meter de jeito nenhum. E para a empresa, a Eletrobras é um pouco até difícil de dizer, porque, como eu deixei claro aqui, tentei deixar claro nesse vídeo, a empresa está passando por uma transformação muito forte, que veio depois de uma turnaround muito forte, que veio depois de uma completa reestruturação societária com a privatização. Então é até difícil dizer qual é a nota da Eletrobras, porque é uma empresa que trimestre que vem já não vai ser mais a mesma, muita coisa acontecendo, né? Então, se a gente fosse pensar no setor de geração e transmissão, colocando, por exemplo, Engie como a melhor do setor de geração, uma nota 10, e a Taesa, talvez uma nota 10 no setor de transmissão, eu fosse tentar comparar a operação das duas, né? Eu diria que a Eletrobras hoje é no máximo uma nota 6,5. Vou dar um 7 aqui só porque realmente muita coisa já foi feita e muita melhoria já é possível se observar, e a tendência é que ela melhore daqui para frente. A gente vai continuar acompanhando a empresa, ano que vem pode ser que ela já esteja muito melhor, né, com o processo de descotização, com redução de despesa, com melhoria de CAPEX, com tudo aquilo, e ano que vem ela já vai estar dando um EBITDA muito melhor do que esse ano de agora, apesar de que o resultado financeiro vai seguir impactado, né, juros está alto, a empresa está tendo que pagar aquela conta do CDE ali que foi embutida nas costas dela, mas tirando isso, o resultado operacional da empresa, né, receita até o EBITDA ali, eu acho que ela merece sim uma nota 7, e aí à medida que ela for entregando os resultados que a gente vai acompanhar, a gente vê se aumenta aqui a nota dela, né, mas acho que hoje um 7 tá de bom tamanho. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal novamente, falo isso pra vocês não perderem os nossos próximos conteúdos, deixa o like aqui ou aqui, né, para ajudar a gente a chegar a mais investidores, e também não esquece de entrar lá, né, no site aqui no QR Code para você acessar as nossas carteiras, acessar o que é ser um assinante GA Pro. Você pode fazer sua conta lá, né, ficar 7 dias gratuitos, testar o produto, testar o serviço, que não é cobrado nada de você. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.